Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso aqui de contabilidade, né? O nosso curso Detonando CPCs. Nós paramos aí no mensuração, né, dos elementos das demonstrações contábeis. Então, vamos com tudo, vem comigo aqui no slide. Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis. Então, pessoal, essa parada aqui, esse tópico, ele é bastante explorado aí por bancas que gostam de exigir a literalidade. Então, diferentemente aí da parte de reconhecimento, que não é muito explorada em prova, mensuração é mais explorada em prova. Até porque é fácil de elaborar questões de mensuração, porque é bem teórico, então, principalmente para aquelas bancas que exigem mais a literalidade, é interessante. Mas eu vou destacar algumas dicas aqui bem legais que vão nos ajudar né, a resolver as questões de prova. Então, primeiramente, o que é mensuração, galera? Não confunda aí mensuração com reconhecimento. Mensuração é um processo que consiste em quê? Determinar os montantes monetários por meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos. Beleza? Então, qual o valor, né? O montante monetário daquele determinado elemento, ele deve ser reconhecido e apresentar lá no meu balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Então, esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração, aí de acordo com as características. Essas bases de mensuração é o que detalha a estrutura conceitual, é o que nós veremos aqui na sequência. Beleza? Olha essa definição aí, galera, sendo exigida em prova. Segundo o CPC 00, né, revisão 1 aqui, R1, a mensuração dos elementos das demonstrações contábeis é o processo que consiste em aí aplicação básica, né, da definição de mensuração, né? Então vamos lá, determinar os montantes monetários por meio dos quais elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado, né? Opção B. Beleza? Tranquilo, galera? Então, questãozinha, aplicação básica aí só para ele queria saber se você sabia a definição de mensuração. Só para ilustrar aí que às vezes uma simples definição que está lá na estrutura conceitual pode ser exigida. Vamos lá, galera. Então, a estrutura conceitual lá, ela nos destaca diversas bases de mensuração, né? Então ela fala o número variado de bases de mensuração empregada em diferentes graus e variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem, então, essas que estão aí, que a gente vai iniciar nessa tela aí. Primeira base, galera, custo histórico, né? Então, custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Então, vem aqui comigo aqui. Qual vai ser a nossa metodologia aqui didática, galera? Eu vou passar aqui, isso aqui é transcrição literal da estrutura conceitual e dentro dessa transcrição a gente está destacando alguns termos que eu chamo de palavras-chave. Depois dessas palavras-chave aí, eu elaboro uma tabelinha. Essa tabelinha você vai imprimir, você vai elaborar sua planilhinha, vai botar lá no seu mural, enfim, no seu caderno de estudo, e você vai revisar essas palavras-chave aí diversas vezes. Sempre que você tiver que revisar um assunto, essa tabelinha vai estar na sua revisão. Sempre que você revisar o CPC 00, dá uma olhada nessa tabelinha das bases de mensuração. Então, com o tempo aí é natural que você vá memorizar. Beleza, galera? Processo natural, não se estressa aí. Você vai ler essa tabelinha aí dezenas de vezes aí no decorrer da sua jornada de estudo e você vai ver, quando chegar uma questão sobre base de mensuração, é só usar essas palavras-chave aqui que você vai certamente acertar as questões de prova. Beleza? Então, vamos comigo aqui nessa jornada de estudo. Custo histórico. Então, galera, o custo histórico, os ativos são registrados pelos montantes pagos, ó, as palavras-chave aqui, em caixa equivalente de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição, né? Então, não é a data da operação, não é a data do balanço, data da aquisição, custo histórico, né?
Então, o histórico na data da minha aquisição. Ativos, né, são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalência de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. E, segundo essa base aí, os passivos, né, são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, como, por exemplo, imposto de renda, pelos montantes, né, em caixa, equivalência de caixa, que se espera serão necessários para liquidar. Então, montantes recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa, equivalentes de caixa, se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Beleza, galera? É isso aí, o que fala aí, né, a estrutura conceitual sobre custo histórico. Não tem como a gente fugir muito, galera. Por exemplo, enfim, isso aqui é teórico mesmo, a gente tem que... A técnica aqui, melhor técnica que eu vejo para a gente acertar as questões, quando começa a embolar todas as bases de mensuração, é o que eu te falei, é a tabelinha, beleza? Então vamos passar aqui, depois você vai ver que utilizando essa técnica das palavras-chave com a tabelinha, você vai acertar as questões. Lembrando que a gente tem que ser prático, beleza? Tem que ser prático. Não adianta a gente querer entender detalhe por detalhe. Pô, tem aluno que quer saber exemplo para tudo, né? Ele põe lá no fórum um exemplo de não sei o quê. Pô, às vezes é difícil de você conseguir visualizar um exemplo. Então é mais fácil, às vezes, você memorizar determinadas palavras-chave. Vem comigo aqui. Às vezes, galera, é mais fácil você utilizar uma técnica de memorização do que tentar entender. Às vezes, os exemplos, eles não são tão palpáveis assim. Pô, não consigo aplicar no cotidiano. Então, às vezes, e base de mensuração é uma técnica que eu usava como aluno, quando eu era concurseiro, e pô, nunca errava questão. Depois que eu peguei essa técnicazinha, pô, nenhum professor tinha falado isso aí. Agora que eu tô aqui do outro lado da parada, aí, né? Tô do lado de cada linha. Essa técnica a gente tem que passar para vocês, porque eu acho que é válido. Você pega, sempre tem um assunto muito teórico, exemplo, base de mensuração, que as exigências são literais, eles vai colocar lá, vai trocar custo histórico por custo corrente, por valor realizável. Então, melhor do que ter um perfeito entendimento daquelas situações, simplesmente ter a tabelinha que você vai ler lá dezenas de vezes e aquilo vai estar tatuado já no seu cérebro lá. Quando chegar na hora da prova, vocês vão ver, galera. Depois que vocês começarem a resolver questões CPC 00 sobre base de mensuração, vai chegar um momento que você vai resolver em segundos, porque aquilo já tá, apareceu aquela palavrinha lá, você já vai raciocinar com aquilo, já faz o link. Beleza? Então, melhor do que, como é que isso aí é na prática? Não interessa a prática, interessa é o quê? Acertar a questão, não é mesmo? Então, vamos lá. Vem comigo no slide. Custo corrente, galera. Ativos. Então, ativos são mantidos pelos montantes em caixa equivalentes de caixa que teriam, olha que legal, teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Veja, é isso que eu falo, galera. Custo histórico é data de aquisição. Aí, custo corrente é a data do balanço. Aí, o que o examinador faz? O cara troca. Ele troca aqui, ó. Custo corrente, segundo a estrutura conceitual. Por isso que é muito fácil elaborar questões sobre base de mensuração. Porque ele troca esses termos. Beleza, galera? Por isso que eu falo, isso aqui é memorização, não tem como a gente fugir. Você tem que saber esses termos chaves aqui, essas palavras-chave. Então, custo corrente, data do balanço. Custo histórico, data da aquisição. O examinador, o que ele faz? Como é que vai cair na sua prova aí? Segundo a estrutura conceitual CPC 00, em decorrência da base de mensuração custo corrente, os ativos são mantidos pelos montantes em caixa equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data da aquisição. Pronto, o cara simplesmente trocou isso aqui e vai estar errado esse item. Veja como é fácil, cara. Aí o cara ganha lá, sei lá,
200, 300 reais para elaborar uma questão, digamos que fosse do CESP, e ele faz em 1 minuto a questão. Ele simplesmente pega aqui e troca o termo, né? Existem questões muito bem elaboradas, mas nessa parte de base de mensuração, é isso que o cara faz, entendeu? Ele não faz aplicação nenhuma, ele simplesmente troca os termos. Então, a gente tem que estar preparados para esse tipo de exigência. Beleza, pessoal? Então, o que ajuda no custo corrente é muito esses verbos aqui, ó. Teriam e seriam. Cara, falou em custo corrente, teriam, seriam. Beleza? E data do balanço. Então, custo corrente, teriam, seriam, data do balanço. É isso que você precisa saber. Tranquilo, galera? Ativo, teriam, data do balanço. Passivo, teriam, data do balanço. Feito, custo corrente. É isso que você precisa saber. Os passivos, então, são reconhecidos pelos montantes em caixa, equivalentes de caixa, não descontados. O que o examinador faz? Ele tira isso aqui. Segundo, a base de mensuração, custo corrente. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa, equivalentes de caixa, descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. O cara só tira esse nãozinho aqui, ó, para botar o erro. A única base que fala em descontados, nós veremos aí na sequência, é o que? Valor presente. O resto é não descontado, beleza? Custo corrente, então, não descontado. Beleza, galera? Então é isso. Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos montantes de caixa, equivalentes de caixa, que poderiam ser obtidos pela sua venda em forma ordenada. Falou em venda em forma ordenada, ativos, valor realizável. Né? Passivos, montantes de liquidação, palavra-chave. Então, os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes de caixa, equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações. Então, galera, veja novamente aqui, ó, não descontado. O único que vai ser descontado é valor presente. Ó, valor presente, próxima base. Os ativos, estou passando rápido aqui, galera, porque eu quero chegar na questão de prova e na nossa tabelinha aí, que vocês vão ver que vai menos uma preocupação na sua vida aí. Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente descontado. Olha, o único... O que é valor presente, galera? Matemática financeira. Eu tenho valor futuro, eu tenho o tempo, né? Se aplica uma taxa, né? E eu chego no valor presente. Basicamente é isso. Então, esse processo de trazer o valor futuro a valor presente, aplicando-se uma taxa, né, de desconto, é o que ele chama aqui, né? O valor descontado. Né? Os ativos são mantidos pelo valor presente descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas. Então, tem o valor futuro, eu efetuo esse desconto, eu chego no valor presente. Né? Isso aqui envolvendo tempo e taxa, né? De acordo com a taxa. Matemática financeira aí. Beleza, galera? Então, o único que fala em descontado é o que? Valor presente. Então, lembre-se lá da matemática financeira. O que é valor presente? Pô, valor futuro descontado. Basicamente é isso. Né? Até ele fala aqui, ó, fluxos futuros. Passivos são mantidos pelo valor presente descontado dos fluxos futuros saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Beleza? E aí chegou, né, na nossa tabelinha aí, galera, que essa sim você tem que botar aí. Eu botei até a corujinha aqui, ó. Decore, memorize. Se você souber essa tabela aí, não vai errar nenhuma questão de prova. Nenhuma questão de prova que venha base de mensuração. E olha que é bastante explorado em prova isso aí, galera. Eu inseri ainda nessa tabelinha aqui a questão do valor justo, que está descrito em outros pronunciamentos, mas eu resolvi inserir aqui porque eu vi que nas opções, às vezes, eles põem lá valor justo. Beleza? E então, já aproveitei e incluí nessa nossa tabelinha. Aí, é isso que você precisa saber, galera. Falou em custo histórico, montantes pagos, data da aquisição. Passivo, montantes recebidos, montantes que serão necessários para liquidar, também data da aquisição.
Custo corrente é aqueles verbos, ó, montantes que teriam de ser pagos, né, na data do balanço. Passivo, montantes que seriam necessárias. Então, falou em teriam, falou em seriam, o que vai ser? Custo corrente. Falou data da aquisição, custo histórico. Beleza? Ó, aqui, ó, em vez de seriam, a palavra serão. Esses detalhezinhos, é isso que o examinador, ele troca, galera. Ele vai pegar lá, segundo o custo histórico passivo, os montantes recebidos, montantes que seriam necessários para liquidar. Pô, o cara trocou o verbo aqui na maior maldade, e é isso. Não, seriam, teriam, custo corrente. Valor realizável, ativo, venda em forma ordenada. Passivo, montantes de liquidação. Valor presente, é o único que eu falei que envolve o termo descontado. O resto que valor realizável, não descontado. Não interessa. Falou descontado, valor presente. Beleza? Valor justo ainda não está aí previsto na estrutura conceitual, mas é uma base de mensuração destacada em outros pronunciamentos. É o valor que pode ser trocado em transação sem favorecimentos. Falou transação sem favorecimentos, valor justo. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui. Pô, isso aqui é ser prático mesmo. O cara esquece aquele montoeira lá de emaranhado de teoria e foca nessa tabelinha aqui. Vocês vão ver aqui na sequência uma questão de prova. Você simplesmente vai pegar essa tabelinha, apareceu esse termo-chave, você vai relacionar. Pronto, não interessa. Pô, mas eu não entendi a diferença em custo corrente e valor realizável. Cara, não interessa. O que interessa para você? Acertar as questões de prova. Como que você vai acertar? Não interessa. Ah, eu vou sofrer aqui, eu vou ter um entendimento. Eu posso dizer assim, é que eu tive que ler milhões de vezes para... Hoje, eu até poderia aqui ficar explicando para vocês. Custo corrente, galera, é aquela parada, vem... A gente ia ficar 1 hora aqui, meia hora a 1 hora para conseguir detalhar todo o detalhamento. Até no PDF eu coloco um maior detalhamento. Mas aqui no vídeo, e para a gente ser prático realmente, e vai te ajudar a acertar as questões de prova, que é o que importa na minha visão, é você utilizar essa técnica aqui de palavras-chave. Beleza? Vem comigo aqui no slide. Então, galera, vamos lá, ó. Questão de prova para ilustrar essa técnica, digamos assim, que eu estou passando para vocês aqui. Então, todo aquele amontoado, galera, de palavras, a gente seleciona aquelas palavrinhas lá que vão nos indicar qual é a resposta correta. Então, sabendo essas palavrinhas-chave aí que está nessa tabelinha aqui, galera, você vai acertar as questões de prova. Qualquer questão conceitual sobre as bases de mensuração, você vai acertar. Vamos ver esse exemplo real aqui, então, de aplicação prática desse quadrinho aí que você vai colocar no seu resumo e nas suas revisões aí. Vamos lá. Até uma questão aqui, galera, que ela fala ainda lá do princípio do registro pelo valor original. Então, ontem eu comentei sobre essa situação, destacando, né, que foi revogada lá a Resolução 750, que tratava sobre os princípios, mas acaba que a Resolução 750, ela era uma base conceitual que trazia só alguns princípios, e a estrutura conceitual CPC 00, ela é uma base conceitual bem mais robusta, que além dos princípios, por exemplo, essas bases de mensuração nada mais é do que a aplicação do próprio princípio do registro pelo valor original. Então, até por isso que eu até mantive essa... Ah, professor, mas está falando uma questão sobre o princípio. Mas essas bases de mensuração, vem comigo aqui. Essas bases de mensuração, galera, nada mais é do que a aplicação do princípio do registro pelo valor original. Se você pegar a Resolução 750, ele fala lá essas mesmas bases de mensuração. Até os termos são muito próximos. Beleza? Então, apesar uma questão desatualizada aqui na aula, falando sobre o princípio pelo registro do valor original. Não é bem por essas. Esse princípio ele está sendo refletido na estrutura conceitual, assim como os demais, tirando aí, com exceção da prudência, que foi uma característica que não foi recepcionada pelo CPC 00, os demais aí, competência, entidade, continuidade, né, nós vimos aí a premissa subjacente, as bases de mensuração previstas lá no princípio do registro pelo valor original
é o reflexo aqui que está na estrutura conceitual, então os princípios de contabilidade, eles continuarão aí, galera, eles permanecem no nosso estudo, a essência deles permanece válida e estão contidos no texto da estrutura conceitual, beleza? Então, só para a gente contextualizar aí, relembrando o que nós destacamos aí em vídeos passados. Então, volta aqui no slide. Só para contextualizar aí, senão o aluno fica lá, pô, tá colocando questão sobre princípio, já foi revogado, beleza? Vamos lá, então o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes padrão devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. Ao longo do tempo, diferentes bases de mensuração podem ser utilizadas, entre elas o custo corrente. Então perceba, galera, que até podia adaptar aqui, a gente podia colocar aqui, ó, adaptada. Até talvez eu faça isso futuramente. Podia colocar aqui, ó, segundo a estrutura, como é que vai ser exigido em prova? Em vez de eles citarem o princípio registro pelo valor original, eles vão colocar lá, segundo a estrutura conceitual, diversas bases, diferentes bases de mensuração podem ser utilizadas, né? Entre elas o custo corrente. Em relação ao custo corrente, assinale a afirmativa correta. É isso que vai vir a ser explorado na prova. Ele não vai falar especificamente princípio do registro pelo valor original, justamente para evitar discussão aí. O examinador tenta blindar, né, a questão, para evitar que o pessoal entre com recurso. Então ele vai falar, ele simplesmente vai colocar a partir daqui, ó. Segundo a estrutura conceitual, diferentes bases de mensuração podem ser utilizadas, entre elas o custo corrente. Beleza. Em relação ao custo corrente, assinale a afirmativa correta. Custo corrente, galera, o que a gente precisa saber? Teriam e seriam. Então, na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai pegar lá, ó, cadê teriam e seriam? Tem teriam e seriam? Opa, teriam. Né? Reconhece os ativos pelos valores em caixa, equivalentes de caixa. Quais teriam? Olha que legal. Pô, já cheguei aqui. Vai resolver essa questão em 10 segundos, né? Então, tá aqui, galera. É isso que você precisa saber. É claro que você vai ser um pouco mais prudente lá na hora da prova, né? E vai dar uma olhada se nas outras opções tem esses verbos teriam e seriam, né? Na verdade, é isso que a gente precisa saber, ó. Só ativos teriam, passivos seriam. Fechou, galera? É isso que você vai resolver essa questão em 10 segundos, 5 segundos. E o seu concorrente, ele vai ficar lá, caraca, cadê? O que é custo corrente? O que é custo histórico? Aí ele vai ficar viajando. Porra, eu entendi lá que o valor realizável não se aplica a ativos. É aquela baboseira lá, um monte de detalhezinho. Não, você vai ser prático. Custo corrente apareceu lá, teriam, ativos teriam, passivos seriam. Feito, marcou e parte para a próxima. Só vai dar uma olhadinha lá, reconhece valores em caixa, quais poderiam ser obtidos venda de forma ordenada. Essa opção B aí, só para a gente ver, né? Olha aqui, galera, se eles pedissem lá em relação ao valor realizável, assinale a opção correta. Qual que você marcaria? A opção B, porque olha o termo aqui, ó. Venda em forma ordenada, olha lá. Venda em forma ordenada. Isso aqui é o quê? Valor realizável. É isso que você vai fazer na hora da prova. Valor realizável. Né? Beleza? Então, essa B não serve porque ele quer o quê? Custo corrente. Custo corrente, teriam, seriam. Beleza, galera? C. Reconhece os ativos pelo valor presente descontado. Olha aqui, galera. Descontado. Vamos lá, tabelinha. Descontado, valor presente. Beleza? Então, se a questão fosse assim, em relação ao valor presente, assinar a afirmativa correta. Qual que você marcaria? A C, porque é o único que tem termo descontado. Você ia aqui que nem um leão, caraca, valor presente descontado, e você, não, A não tem valor descontado, B não tem valor descontado, C, valor descontado. Marca e já dá só uma olhadinha na outra, tem valor descontado na D? Não, não tem. E, tem valor descontado? Não tem. Ah, beleza. Opção C e vamos para a próxima. Beleza? Você vai resolver em segundos a questão e o seu concorrente vai perder um tempão. Aí vem comigo aqui. Aí vai chegar, galera, concurso de alto nível aí, Receita, TCU, perito, né, contábil. Esse concurso de alto nível aí vai ter lá questões discursivas, obviamente. Então, você tem aí um tempo para resolver cada questão objetiva. Aí o cara vai ficar aqui 3, 4 minutos na questão, tentando procurar os termos, pô, isso aqui é custo corrente, não, isso aqui é valor realizável, meu Deus do céu. E daí tu já tá naquela pressão
e você vai perder um tempão. Aplicando essa técnica, você vai resolver em segundos e esse tempo você vai ganhar lá para planejar a sua discursiva, né? Você vai ter tempo. Geralmente tem algumas provas que às vezes a prova é só prova discursiva, né? O período da tarde. Mas a grande maioria das provas, ela te exige ainda tantas questões objetivas e ainda mais a objetiva. Cara, mais a discursiva. É uma pressão violenta. Quem aí estuda para o TCU sabe o que é isso. Pô, tu chega lá, tem parecer, tem mais 2, 3 questões e você tá ali, aí você pega a prova, já vai dar uma lida lá, né, a técnica, a básica, vai dar uma lida, pô, o que o cara tá cobrando na discursiva? Aí já vem um negócio que tu não tá 100%, aí tu já fica preocupado, aí vem na objetiva, a pressão comendo, aí chega esse tipo de questão aqui, pô, falando valor custo corrente, seriam custo corrente, por exemplo, né, se vem, pô, valor presente, descontado, valor realizável, venda em forma ordenada. Beleza, galera? É isso aí, é essa técnica aí que você vai utilizar para enfrentar as questões de prova sobre bases de mensuração. Essa é a minha dica. Tem outros caminhos aí para a gente perseguir aí para entender as bases de mensuração, mas eu acho que é a forma mais simples e objetiva para você se dar bem nessas questões. Beleza, galera? Então volta aqui na questão. Lembrando, né, galera, data das demonstrações contábeis é o quê? Isso está certo. Então até vou voltar aqui, ó. Se vir aqui, ó, data do balanço. Balanço, o que é, galera? Balanço não é uma demonstração contábil? É, né? Então você vai deixar de marcar se vir demonstração contábil? Não, tá bom? Então não pode ser tão... Apareceu aqui data do balanço, na data da demonstração contábil, né? Até na nova estrutura conceitual lá do setor público, eles estão trocando esses termos aqui. Justamente porque qual é a demonstração contábil que evidencia os ativos? É o balanço, né? Beleza? Então também tu tem que ter esse jogo de cintura aí. Beleza, galera? Então não é porque o final aqui, ó, tá demonstrações contábeis que você vai marcar essa opção como errado. Beleza, meus queridos? Vamos lá, então só para a gente firmar a cadência aqui. C, o que ela fala aí? Descontado, né? A gente até já passou. Descontado, o que é? Valor presente. Opa. Valor presente. Feito. Então, essa aqui está fora porque é o custo corrente, né? A gente já viu que o gabarito está na A. D. Reconhece o ativo pelo valor pelo qual ele pode ser trocado entre partes conhecedores, posta aí uma transação sem favorecimento. Foi o que eu falei aí, galera. Ó. Ele vem em transação sem favorecimento. A gente sabe que é o quê? Valor justo. E. Reconhece os ativos pelos valores pagos a serem pagos em caixa, equivalentes de caixa, pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição. E aí, galera? Data da aquisição, custo histórico. É isso aí. Então, galera, esse o conhecimento das palavras escritas aí nesse nosso quadro esquemático é que vai ser aí suficiente, mais que suficiente para você acertar as questões teóricas, que 99,9% das questões são teóricas sobre base de mensuração, né? Então, é isso aí. Você vai acertar as questões sobre base de mensuração. Tranquilo, galera? Então vem comigo aqui, só para a gente fechar. Base de mensuração. É isso aí, aplicar essa técnica, pega essa tabelinha aí. Tem isso aí, galera, lá no nosso material em PDF, está disponível também lá no blog, um artigo com essa aula, com os principais pontos, e tem essa tabelinha lá. Você pega, imprime essa tabelinha e cola no seu caderno e memoriza isso aí. Claro que agora, tipo, se eu te perguntar, daqui 5 horas, você pode perguntar, pô, o que é custo histórico, cara? Aí o cara, putz, não vou lembrar, que é a data da aquisição. Isso é natural. Isso aí é um processo que você vai ter que ler e reler isso aí diversas vezes. Vai chegar um momento que
vai estar naturalmente você vai memorizar. Custo corrente teriam, seria. Esse aí eu acho que se eu perguntar daqui 5 horas para você de tarde aí, e de tarde, de noite, né, a hora que você estiver olhando esse vídeo, você vai acertar, você vai lembrar que custo corrente é teriam, ativos teriam, passivos seriam. Que de tantas vezes que eu falei aqui do custo corrente. Se eu te perguntar valor presente, você vai saber que o único que é descontado é valor presente. Então, depois vocês vão resolvendo em mais questões. Nosso PDF tem quase 100 questões nessa aula aí. E vocês vão poder perceber que essa técnica realmente é válida. Beleza, galera? Show de bola? Fechamos então base de mensuração.